Boa noite, gente. Tudo bom? Esperar a galera entrar. Vamos para mais uma live, mais um tempo. Para você que está entrando aí, hoje a gente teria uma live com o pastor Cezinha, mas ele acabou de desmarcar comigo, na verdade no início da tarde, tanto que eu até postei depois avisando que não teria mais, vai ser amanhã, porque ele se enrolou com a agenda e tal, e acabou que ele não conseguiria estar hoje, mas amanhã a gente vai ter a live com ele 10 horas. Então, se você veio só para assistir o pastor Cezinha falando, me perdoa, hoje não vai ser com ele, hoje vai ser comigo. Eu que vou trazer algo que Deus falou comigo à tarde e tal, que estava planejando para falar com vocês. Então, espero que você seja tão edificado quanto, né? Mas caso você veio só para assistir o pastor Cezinha, amanhã ele tá com a gente, 10 horas da noite, começamos pontualmente. Vocês sabem que a gente sempre começa pontualmente, então, exatamente pontual, a gente vai estar começando a nossa live com ele. Amém? Então hoje é comigo. Eu não sei se você tem feito o plano de leitura da comunidade Siloé. Deixa eu até mostrar ele aqui, bem bonitinho. Esse aqui. Caso você não tenha e queira fazer também, tá lá no site da Siloé. Só caçar lá que você vai achar o plano de leitura. E tem sido muito legal, ele é um plano bem leve para ler, porque são 3 capítulos a 4 capítulos por dia. E tem sido muito legal, eu não sei como tem sido a experiência sua de ler. Eu já li a Bíblia outras vezes, né, obviamente. Mas dessa vez tem sido muito gostoso de ler, né. E Deus tem trazido algumas coisas assim preciosas no meio da leitura, né. E espero que isso esteja acontecendo com você também, assim como aconteceu comigo, né. Até ontem, eu não sei como que você faz, mas eu geralmente marco textos que me chamam a atenção. E teve um texto esses dias que eu marquei que ele fala assim, olha, lá em Mateus 21, de 21 a 22, fala: Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz a esta figueira e muito mais. Ele tinha acabado de mandar secar a figueira. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Cara, é muito louco pensar nisso, né? E daí eu fico pensando, daí eu lembro daquele texto que fala que aquele que crer em mim será salvo, e aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que eu tenho feito. Aquele que crê em mim, então tipo, aquele que crê em mim vira um monte de coisa, né? E até pegando o que a gente conversou ontem, né? Quando a gente crê em Deus, quando a nossa vida está alinhada com a vida de Deus, abre-se portas pra gente viver o impossível, abre-se portas pra gente viver o sobrenatural de Deus e viver de forma plena tudo aquilo que Ele liberou pra nós, né? Então, só para te incentivar a ler mais a Bíblia. Se você não consegue fazer o plano de leitura da Siloé, não deixe de ler, faça isso. Você pode pegar os planos de leituras, tem um aplicativo, YouVersion, que é muito legal, que ele é gratuito e ele tem vários planos de leituras muito legais. Então não deixe de ler a Bíblia, não deixe de mergulhar, de buscar mais em Deus, de ouvir a voz de Deus, de estar na presença dele, porque daí eu volto para aquele texto, quando você crê, você vai receber qualquer coisa que você pedir, porque conforme você crê e conforme você mergulha na palavra de Deus, você vai aprendendo com ele, se tornando mais parecido com ele, e nesse processo seu coração vai sendo alinhado com o dele, então ele opera o querer e o realizar na sua vida. Amém? Vamos orar antes de ir para o que eu preparei? Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, Deus. Peço que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, Senhor, que tudo que eu vá falar esteja alinhado com o seu coração, Deus, que seja mesmo o seu coração sendo derramado no nosso meio, Deus. Venha falar, Senhor, através da minha vida, Deus, e traga clareza, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer derramar. Em teu nome, amém. Amém, gente? Boa noite para você que está entrando aí, muito bom ter você com a gente, que Deus realmente esteja alcançando seu coração essa noite de uma forma sobrenatural, que Ele venha falar através da minha vida ao seu coração e venha te encontrar de uma forma incrível essa noite. Eu pensando sobre o que falar essa noite, Deus me trouxe algo. Uma das coisas que eu mais tenho escutado, dos questionamentos que eu mais tenho escutado nos últimos anos, não posso dizer nem nos últimos dias, mas nos últimos anos, é aquela questão de qual que é o propósito da minha vida, qual que é o meu chamado específico, o que Deus tem pra mim especificamente, o que eu tenho pra fazer e tudo mais.
E é engraçado, né, pensando com relação a isso, e eu entendo que o maior problema desse anseio por responder qual que é o propósito, o que Deus tem pra mim e tudo mais, não é nem o querer saber, nem o querer responder, mas que no nosso anseio de querer cumprir o propósito, ou de querer descobrir o nosso propósito, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. E a gente tenta fazer as coisas conforme o nosso jeito, e principalmente nós brasileiros sempre tenta dar o nosso jeitinho. Então a gente faz de tudo pra descobrir, e daí parece horóscopo gospel, assim, sabe? Que daí a gente pega e faz um monte de análises, e a gente pega, preenche um monte de... Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso várias vezes, de 16 personalidades, qual que é a minha personalidade, o que Deus tem pra mim, quais são as minhas paixões e tal, e por aí vai. E nesses anseios de querer descobrir aquilo que Deus tem para nós, aquilo que qual que é o chamado para nossa vida, para onde Deus está nos levando, acaba nos eu acho que acaba nos afastando do real propósito de para onde realmente Deus está nos levando, e acaba nos impedindo de ver a Deus, né? Então, gente, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que nos impedem de descobrir o propósito de Deus para nossa vida, ou de viver o propósito de Deus para nossa vida de uma forma plena e tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu enxergo que são impedimentos de a gente ver isso de forma plena. Amém? Então, oi para todo mundo que tá aí. Então vamos lá, o que nos impede? Primeira coisa que eu elenquei, que uma das coisas que eu acho que é o que mais impede na nossa vida, é o anseio por se tornar independente. Então, o nosso anseio por se tornar independente, por querer as nossas coisas, fazer as coisas do nosso jeito, nos impede de viver o propósito de Deus de forma plena. E o primeiro caso disso é Adão e Eva. Então, com o anseio de terem mais conhecimento, de se tornarem parecidos com Deus, eles vão lá e pegam um fruto e comem. Então, lá em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu. Então, a mulher, querendo usufruir de uma sabedoria que talvez ela não tivesse, ou querendo adquirir um conhecimento que ela ainda não tinha, ou que ela achava que ela não tinha, ela foi lá e comeu do fruto. E é muito engraçado porque depois, né, hoje a gente analisando de forma plena, né, por outro lado, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, tanto ela quanto o homem. E eles caminhavam juntos com Deus todos os dias, né? E se você for pensar, hoje, Deus, o anseio dele é ter relacionamento com a gente para desvendar os mistérios, os seus mistérios. Então vamos pensar, se Deus tinha relacionamento profundo com Adão e Eva, e o maior interesse dele com a gente é ter um relacionamento para revelar seus mistérios, então esse conhecimento que ela tanto queria ter, ou esse discernimento que ela tanto queria ter, ela já tinha em Deus. Mas ela quis fazer do jeito dela, e ela quis adquirir de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil. E tantas vezes a gente faz isso. Então, o anseio de não depender de Deus para adquirir esse conhecimento fez com que ela comesse aquele fruto. Então, o anseio, tantas vezes que a gente tem de querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa força, do jeito que a gente gosta, do que a gente quer e tudo mais, faz com que a gente se afaste daquilo que Deus tem para nós, né? Então, primeira coisa que nos impede de viver o propósito é o anseio por se tornar independente, é o anseio por tentar fazer do nosso jeito. E outra coisa que eu coloquei, que eu elenquei, que é algo que nos afasta muito do propósito de Deus, é o anseio por ter um nome conhecido. É o anseio por ter o meu nome conhecido, para que todos saibam quem eu sou, a Esther e tudo mais, que meu nome seja conhecido, que na minha live entre uma carrada de gente e tal. E esse anseio por ter um nome conhecido nos afasta do propósito de Deus. E o mais engraçado é que esse anseio faz com que o nosso nome não seja conhecido. E daí eu vou pegar o exemplo da Torre de Babel, que para mim é muito claro. Várias pessoas se juntaram e decidiram construir uma torre. E é engraçado que está em Gênesis 11:4, ele fala assim, olha, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra.
O anseio deles é que o nome deles se tornasse famoso. E isso para eles, na mente deles, o fato de eles serem famosos, eles não seriam espalhados por toda a terra, porque daí eles poderiam decidir o que fazer da vida. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente caminha assim, né? Se o meu nome for famoso, se as pessoas souberem quem eu sou, o que eu faço, se eu fizer um blog que bomba, se eu fizer um Instagram que, enche de likes, uma galera me seguindo e tudo mais, vai fazer com que eu possa escolher as coisas, com que eu possa decidir as coisas da minha vida, mas isso nos afasta do propósito de Deus para nós e nos afasta de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, a segunda coisa que nos afasta e nos impede de usufruir e de viver o propósito de Deus para nós é o anseio por ter o nome conhecido. Então, retomando, o anseio por independência, por fazer a minha vontade do meu jeito, me impede de cumprir meu propósito. O anseio por ter o nome conhecido me impede de cumprir meu propósito. Outra coisa que eu elenquei que me impede de cumprir o meu propósito é o desejo do que pertence ao outro. É aquela tal inveja ou cobiça, né? O desejo por aquilo que pertence ao outro me impede de cumprir o meu propósito. E isso fez Jacó enganar seu pai, roubando a bênção que seria do seu irmão Esaú. Lá em Gênesis 27, 19, fala assim, olha, Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e come do que cacei para que me abençoes. E depois disso, surgiu várias situações na vida de Jacó que impediu por muito tempo ele de ver tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele quis enganar o pai. Então, o desejo, muitas vezes, daquilo que é para o outro e querer usurpar daquilo que, na verdade, é para o outro, nos impede de usufruir e de viver o propósito de Deus para a nossa vida. E quantas vezes a gente caminha desse jeito? Quantas vezes a gente deseja aquilo que aquilo que é do outro, aquilo que não nos pertence, aquilo que, na verdade, é para outra pessoa viver? Você nunca teve aquela sensação ou aquela experiência de olhar assim, mas olha o emprego daquela pessoa, olha a casa daquela pessoa, olha o carro daquela pessoa, olha as coisas que ela tem, aquela pessoa se veste muito bem, aquela pessoa se arruma muito bem. E acaba que o desejo de ter ou de possuir aquilo que é do outro nos impede de cumprir aquilo que é para nós. Eu não sei se vocês lembram de uma frase que eu falei ontem, deixa eu até ver se eu tenho ela aqui de novo. Ontem? Acho que foi ontem que eu falei. Não lembro, acho que foi ontem. Que fala assim, olha, a gente precisa se dispor a abrir mão da nossa vida que planejamos a fim de encontrar a vida que espera por nós. E muitas vezes o desejo do outro é a vida que a gente planeja. A gente olha para a vida daquela tal pessoa, do nosso irmão mais velho, ou do nosso amigo, ou dos nossos parentes, olha para isso e fala assim, essa vida é perfeita, é isso que eu quero para mim. E a gente tenta construir em cima daquilo que Deus deu para outra pessoa. E acaba que nessa construção de tentar fazer e tentar conseguir com as nossas forças para conquistar aquilo que é do outro, nos impede de viver tudo aquilo que é para nós. Porque a gente está gastando tempo, ou gastando as nossas forças, ou gastando os nossos fosfato, ou gastando tudo para conseguir aquilo que Deus abriu, ou aquilo que Deus deu para o outro e não para nós, né? Então, o desejo por aquilo que pertence ao outro nos impede de cumprir o nosso propósito, ou de viver o nosso propósito de vida. Para você que está entrando agora, hoje seria com o pastor Cezinha, mas ele não pôde estar com a gente, ele vai estar amanhã. Então amanhã, 10 horas, ele está com a gente. Mas se você quiser continuar, hoje vai ser comigo mesmo. E eu estou falando um pouquinho sobre as coisas que nos impedem de cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que nos impedem de avançar em direção aos sonhos de Deus, as coisas que Deus planejou para nós. E a primeira coisa que eu elenquei é que o anseio por se tornar independente nos impede de viver esse propósito, o anseio por ter um nome conhecido, o nosso nome conhecido, nos impede de viver isso, e o desejo pelo que pertence ao outro. Outra coisa que eu coloquei, que também nos impede, é tentar cumprir o nosso propósito na nossa força. E daí eu vou para Moisés, a gente conversou sobre ele esses dias,
Vocês já sabem que eu adoro ele, eu acho ele um homem incrível e tudo que ele fez, admiro ele demais. Então, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo. Esse era o chamado, era o propósito de vida dele. A gente, vendo a história dele, tudo que aconteceu, a gente sabe que ele foi chamado para isso. Mas o anseio de fazer isso por conta própria, o anseio de querer fazer do jeito dele, fez com que ele tivesse que ficar mais 40 anos no Egito, até ele poder voltar para o povo dele e tudo mais. Tá lá em Êxodo 2, de 11 a 12, fala assim, olha, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, o que ele fez de salvar o povo hebreu era o chamado dele, era o propósito dele. Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo hebreu. Era o propósito de Deus para a vida dele. Mas o tentar cumprir o propósito de Deus para a vida dele, pela força dele, fez com que ele tivesse que sair fugido do Egito, sendo caçado pelo faraó, que ele poderia ser morto e tudo mais, porque ele tentou fazer com a força dele. Então, muitas vezes, o tentar fazer do nosso jeito, tentar pegar com a nossa força, pegar as rédeas e falar assim, não, vai ser assim e pronto, e acabou, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Outra coisa que nos impede é quando a gente se acha melhor do que os outros, quando a gente acha que a gente tem o rei na barriga. José, ele teve um sonho, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre José, tá lá em Gênesis 37, 5 a 6. Toda vez que eu vejo a história de José e vejo ele contando os sonhos para os irmãos dele, eu sempre penso que José, ele devia ser bem metido, sabe? Aqueles que se acham o cara. E a impressão que eu tenho de José é que ele era muito metido. Ele chega para os irmãos e fala assim, olha, ouçam o sonho que eu tive. Diz-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José já sabia que os irmãos não gostavam dele. Já sabia que ele estava pela boa, né? Ele era o mais novo, caçulinha, preferidinho do pai, que ganhou uma túnica especial. Eu não sei se você sabe, mas naquela época fazer uma túnica levava muito tempo para fazer uma túnica. Então, era muito especial. Ainda mais uma túnica colorida, ou seja, eles precisavam de muito material diferenciado para poder fazer aquela túnica. Então, José, ele era o queridinho do papai. E, de certa forma, a impressão que eu tenho, ele era o mimado da família. E o fato de ele se achar mais que os outros, se colocar nessa posição de se achar mais que os outros, fez com que ele passasse por tudo que ele passou. Lógico que Deus usa todas as situações. Usa, é verdade. Mas eu percebo que muitas vezes o fato de a gente achar que é melhor que os outros, achar que a gente tem o rei na barriga, nos leva para distante, ou nos leva para um processo mais longo para cumprir aquilo que Deus tem para nós, né? Outra coisa que eu também vejo muito forte é quando a gente acha, quando a gente pensa que a gente não precisa mais de Deus, que a gente acha que o nosso jeito dá certo, que a gente já aprendeu, então eu não preciso mais que Deus me diga como fazer, eu sempre fiz assim, então tá tudo certo. E isso pra mim é muito forte de Saul. Saul foi um rei levantado por Deus, foi Deus que escolheu Saul, ele que enviou Samuel para ungir Saul. Mas lá em 1 Samuel 15, de 9 a 11, fala assim, olha, mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. O que Saul fez, humanamente falando, a gente pode dizer assim, não, legal, ele foi inteligente, né? Ele pegou aquilo que não prestava, foi lá e queimou e tudo mais, e trouxe tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era agradável, ele ainda ia fazer, olha só como ele era demais, ia fazer um sacrifício para Deus com aquilo lá, porque, ele entende o coração de Deus, ele sabe que Deus quer o sacrifício.
Mas com tudo isso que ele fez, ele se posicionou como alguém que não precisava mais de Deus. Ele não queria mais seguir as instruções de Deus. Ele não queria fazer mais de acordo com aquilo que Deus tinha ordenado. Ele queria fazer de acordo com aquilo que ele achava que deveria ser feito. E muitas vezes a gente vai por esse lugar de achar que a gente já aprendeu, a gente já sabe, né? Não preciso mais ficar perguntando para Deus porque tá tudo ok, já aprendi, tá tudo certo. E quando a gente entra nesse lugar de achar que a gente não precisa mais de Deus para fazer as coisas, a gente não precisa mais da mão dele ou da instrução dele, ou a nossa ideia tá mais legal, ela é bem melhor, a gente já sabe como fazer. A verdade é porque aquilo lá, quando Deus falou, era contextual para aquela época, não para agora. E quando a gente entra nesse lugar de que a minha ideia é melhor do que a ideia de Deus, eu me afasto de viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. Eu me afasto de cumprir o propósito que Deus tinha para minha vida e de ser efetivamente usada para aquilo que Deus quer me usar. Então, quando eu entro nesse lugar de achar que eu não preciso mais de Deus, eu me afasto de viver aquilo que Deus tem. Então, vamos só retomar coisas que me afastam de viver tudo que Deus tem para mim. O anseio de me tornar independente, o anseio por ter meu nome conhecido, o desejo do que pertence ao outro, tentar cumprir o meu propósito pela minha força, quando eu acho que eu sou melhor do que os outros e quando acho que eu não preciso mais de Deus. Então, todas essas coisas, né, tudo aquilo que eles viveram, experimentaram, impede de chegar perto daquilo que Deus tem para nós, né? Mas é engraçado porque todos eles foram movidos por um desejo colocado por Deus no coração deles. Nenhum deles agiu por conta, ou é engraçado porque nenhum deles fez alguma coisa por conta de pecado, ou porque, enfim, né? Mas todos foram movidos por um anseio colocado por Deus. Mas aonde que eles erraram? Aonde que foi o problema, né? E uma das coisas que eu entendo que o que foi o erro não foi o anseio, porque Deus colocou, ele operou, né, o querer neles, mas foi o anseio por independência ou o anseio por ser reconhecido por aquilo que eles eram, nos afasta de viver tudo que Deus tem para nós. Tentamos fazer do nosso jeito, tentamos fazer na nossa força. Então o anseio não é errado, mas a forma como vivemos ele ou o caminho que a gente escolhe trilhar que é o erro, né? Então Deus nos criou semelhante a ele, nos fez sim para dominar a terra e tal, e nos deu um anseio pela eternidade, pelas coisas eternas. Esse anseio Deus colocou em nós. Não foi algo que nós inventamos, mas Deus planta isso em nós. Então Deus nos fez para sermos realeza, nos fez para fazermos parte do seu reino, para sermos filhos do rei. Foi para isso que nós fomos criados. Mas o que nos leva para o caminho errado, o que nos leva para deturpar esse anseio ou para fazer com que todo esse anseio que Deus plantou em nós se torne erro, é quando quando esse anseio se torna um anseio por reinar sozinho. Quando eu olho para tudo isso e penso, bom, legal, né? Sou filha do rei, dono do mundo e etc e tal, e Deus me criou para reinar. Quando eu entro nesse lugar, Deus me criou para reinar. Quando eu me coloco na posição de que Deus me criou para reinar sozinha, aí que tá o problema. É quando eu não entendo que não tem a ver com eu reinar, mas tem a ver com nós. Deus nos estabeleceu, Deus nos fez para reinar. E quando eu penso nisso, tem um livro do... Não tá na mão aqui. Tem um livro do Chris Vallotton, que é O Poder para Transformar o Mundo. Não, do Bill Johnson. Poder para Transformar o Mundo. É muito legal e ele fala muito sobre isso. E ele fala que a gente entende completamente errado esse lugar, né? Deus, ele não nos coloca para mandar na terra, ou mandar nas pessoas, ou dominar as coisas. Mas Deus nos traz e nos coloca em posição de influência. Tanto que tem um versículo em Mateus que ele fala: aquele que quer ser líder, seja servo. Essa é a posição de reinar de Deus.
porque ele nos coloca em posição de restaurar todas as coisas, não em posição de mandar em todas as coisas para que tudo me favoreça, né? Mas Deus nos coloca em posição de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmo. Essa é a posição que Deus quer nos colocar. E daí a gente começa a cumprir o propósito de Deus. Então, como atingir, né, o propósito de Deus para nós? Como entrar nesse lugar de viver tudo que Deus tem sonhado? Eu falei tudo aquilo que a gente não pode fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre as coisas que temos que fazer para entrar nesse lugar. Primeira coisa que eu elenquei, que é necessidade máxima, é ter uma intimidade profunda com Deus, é ter um relacionamento de verdade com Ele, é se tornar parecido com Ele, é se misturar com quem Ele é, sabe? Conforme a gente vai caminhando com Ele, nós vamos ganhando a forma dele. Então, a primeira coisa é ter intimidade profunda com Deus. Não é intimidade mais ou menos, não é uma intimidade maquiada ou você finge que é amigo de Deus, não. É intimidade profunda com Deus, de verdade. Onde você fala, onde Ele fala, onde tem ideias, onde se troca ideias, onde, enfim, se senta à mesa para ficar horas conversando e curtindo a presença dEle. Intimidade profunda com Deus. E eu fico pensando, às vezes a gente fala assim, mas eu tenho intimidade com Deus profunda e tal. Mas parece que a gente tá falando com o nosso chefe, sabe? A gente só vai pra prestar contas, ou na verdade ele vem pra prestar contas. No geral a gente lida mais assim. E não é isso. Isso não é intimidade. Quando a gente fala sobre intimidade, eu não sei se você já teve algum amigo, ou seu marido, ou esposa, ou coisa assim, de que você senta e você quer passar horas conversando, que você quer ficar até de madrugada. Eu lembro no tempo que eu e o Robson a gente namorava, era muito legal estar junto. A gente ficava horas conversando e quando a gente não estava presencialmente, a gente estava no Messenger, na época era Messenger, e ficava horas conversando, trocando ideia, porque era gostoso estar junto. E quando a gente entra nesse lugar de intimidade com Deus, a gente anseia pela presença dele, a gente entra num lugar de intimidade profunda, onde eu não tenho nada escondido, onde eu tenho liberdade para falar qualquer coisa, onde eu não tenho vergonha de me expor, porque eu estou num lugar de intimidade profunda com Deus e onde Ele também derrama sobre mim os segredos do coração dele. Isso é intimidade, é troca. Então, primeira coisa para que a gente viva o propósito de Deus para nossa vida é entrar num lugar de intimidade profunda com Deus. Outra coisa que eu coloquei é trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Isso para mim é uma coisa muito louca, né? Lá em Atos 26, 15 a 19, a gente vai ler um pouquinho e fala assim, olha, então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ali, Paulo estava trazendo à memória o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. O porquê que ele vivia tudo aquilo que ele estava vivendo. Isso é muito louco. E eu entendo que uma das formas de a gente se manter cumprindo o chamado de Deus para nós, se manter fazendo aquilo que Deus nos convocou para fazer, é trazer à memória o porquê a gente está fazendo. Isso várias vezes passa pela minha mente. Várias vezes mesmo, porque muitas vezes não é fácil ser pastora, não é fácil se manter nesse lugar. Mas o que me dá esperança, ou o que me mantém nesse lugar, é trazer à memória quem me chamou e para que ele me chamou. E quando eu lembro disso, quando isso vem como start novamente para minha cabeça, isso me mantém nos trilhos e me mantém cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então traga à memória o porquê você faz o que faz. Traga o tempo todo à memória o porquê você se mantém onde você se mantém. O porquê que as coisas acontecem. E é muito legal, toda vez que eu leio esse texto de Paulo, eu acho muito louco, porque Paulo passou por muitas coisas e nessa situação ele estava prestando contas para o rei Agripa, porque ele foi acusado pelos judeus, enfim, você sabe todas as histórias, a gente tinha sofrido vários, ele estava preso nessa situação. E nesse momento, ele olha para ele e fala assim, olha, eu não posso ser desobediente à visão celestial que eu recebi.
o que eu estou fazendo e eu só faço porque Ele me chamou, porque um dia Ele me encontrou na estrada de Damasco. Traga à memória o porquê você faz o que você faz. Traga à memória o porquê você fala de Jesus. Traga à memória o porquê você serve no ministério que você serve. Com certeza não é porque o líder do ministério te chamou, não é porque você achou incrível, muito legal o que você está fazendo, e se for por isso, meu bem, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa fazer por algo muito mais sublime do que isso, né? Você precisa trazer à memória o chamado de Deus para a tua vida, né? E lógico que Deus muitas vezes vai usar seus líderes para te chamar. Então, nessas horas, você precisa saber o porquê você faz o que você faz. Porque se você está fazendo porque um homem te chamou, porque alguém te chamou e não porque Deus te chamou, vai chegar um momento que você vai negociar. Então, traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Traga à memória o porquê você faz o que você faz. Outra coisa, não negocie seus valores. Quando a gente entra nesse lugar de não negociar os nossos valores, independente do que está acontecendo, ou das circunstâncias, ou das coisas que estão acontecendo, quando a gente entra nesse lugar, a gente consegue cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus estabelece valores inegociáveis na nossa vida. Então não negocie valores, independente das situações. E conforme você não negocia, você consegue viver de forma plena o que Deus tem para você. Então não negocie. Lá em Gálatas 2,14 ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Não sei se você sabe, mas Paulo, ele não era nem considerado apóstolo pelos apóstolos. E ele estava falando com o apóstolo Pedro, que, enfim, andou com Jesus e tudo mais, era o cara. E ele olhou para Pedro e falou assim, olha o que você está fazendo, olha a cagada que você está fazendo. Ele não negociou os valores que foram estabelecidos na vida dele. Quando a gente está cumprindo o propósito de Deus, a gente precisa entrar num lugar de não negociar os valores que foram estabelecidos por Deus na nossa vida. Aí a gente não perde a rota. Eu acho que muitas vezes a gente perde a rota porque a gente começa a negociar os valores de Deus em nós. E daí a gente perde o caminho. Eu não sou pastora, ou eu não faço o que eu faço por causa do meu pai, da minha mãe, ou enfim. Eu faço o que eu faço porque eu fui chamada por Deus. E sendo chamada por Deus, Ele estabelece os valores da minha vida. E sem dúvida, porque glória a Deus, os meus pastores são extremamente alinhados com a vontade de Deus, extremamente alinhados com o céu. Então eu não preciso negociar meus valores em nenhum momento. Mas eles são usados por Deus. Mas se por um acaso, em alguma situação, eu precisasse negociar valores por conta daquilo que estava acontecendo, eu não negocio valores. E daí me lembra muito uma situação quando eu trabalhava no escritório de arquitetura. Não sei se você sabia, mas eu trabalhei com arquitetura quase 10 anos da minha vida. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, eu amava trabalhar lá. Eu lembro uma vez que a gente ia receber na verdade, o meu chefe estava recebendo uma ligação de alguém que ele não queria atender. E ele olhou pra mim e falou assim, Esther, fala que eu não estou. E eu olhei pra ele assim, não tem como falar que você não tá, você tá aqui? Dele, não, Esther, só falar que eu não tô. Eu falei, não vou mentir, eu sei que você tá aqui. E eu lembro que ele ficou muito bravo comigo na época e tal, né? Mas eu sei que o Deus que me chamou é o Deus que faz os caminhos para cumprir o meu propósito. E Deus nunca negociou valores. Então, nosso lugar é nunca negociar os valores de Deus. Nunca colocar na balança aquilo que vem de Deus. Então, não negocie seus valores. Outra coisa que faz você se manter nos caminhos, se manter no seu propósito, ou naquilo que Deus te chamou para ser, é andar com pessoas que acreditem no seu ministério e que te ajudam a manter o foco. É caminhar com pessoas que vão te dar suporte, vão te dar sustentação e vão te impulsionar para o lugar que Deus tem para você. Não pessoas que vão ficar jogando coisa para, será que é isso mesmo, meu, né? Sei lá, né? E tal. Não andando com pessoas que vão apagar aquilo que Deus tem para você, mas pessoas que vão te levar para o lugar onde Deus tem para você. Então, pessoas que vão te impulsionar.
Em Atos 12:5, assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ele tinha pessoas que o cercavam de oração e impulsionavam ele e ajudavam ele a manter o foco no ministério deles. Então, se cerque de pessoas que vão ser impulsionadores para aquilo que Deus tem para você. Pessoas que vão ser suporte, que vão ser seu sustento. Na hora que às vezes o bicho pegar, que a parada começar a apertar, tenha pessoas que vão te sustentar. Sabe aqueles dias difíceis que você fica assim, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso aqui? Nesses dias você precisa estar cercado de pessoas que te ajudem a manter o foco, que te ajudem a manter os seu olhar em Deus, né? Então se cerque de pessoas que te ajudem a manter o foco, né? E além disso, mantenha o seu coração focado em Deus, mantenha ele alinhado com Deus. Lá em Atos 20, de 22 a 24, fala assim, olha, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Não me importo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então mantenha o seu coração focado no olhar dos outros ou o que os outros têm falado. Não deixe que nada te tire o foco daquilo que Deus te chamou para fazer. E vai vir dias difíceis, vai ter dias que não vão ser tão fáceis, vai ter momentos que você vai parar e vai pensar, meu Deus, seria tão mais fácil fazer o que eu fazia antes. E eu falo por experiência própria. Gente, de verdade, é muito mais fácil lidar com o computador do que lidar com pessoas. É bem mais fácil, é mais programado, realmente funciona, né? E como eu trabalhei 10 anos na área de arquitetura, eu já sabia fazer, eu não precisava de muitas coisas para fazer. Mas eu entendo que Deus me chamou para esse lugar. E o fato de eu entender isso mantém o meu coração focado. E daí eu volto, que daí é um outro lugar que a gente pode entrar também, e daí eu falo com relação ao ministério pastoral, é de esquecer que Deus ele é muito mais preocupado com pessoas do que com coisas acontecendo. Então se mantenha focado no para que Deus te chamou, especificamente. Não entre no modo execução, ou preciso fazer, as coisas precisam acontecer, eu vou fazer desse jeito e tudo mais, mas faça exatamente aquilo para que Deus te chamou para fazer, esteja focado nisso, esteja alinhado com o coração de Deus, alinhado com as coisas que Deus tem para você. E o último ponto que eu anotei, que nos ajuda a manter focado e alinhados com o coração de Deus, é quando a gente anda em dependência de Deus. Anda caminhando na dependência de Deus. Em Atos 16, 6 a 10, fala assim, olha, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe na Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, se mantenha na dependência de Deus, na dependência dos caminhos de Deus e para onde Deus está te levando. Se mantenha alinhado, com o coração alinhado naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não se perca no meio dos processos, das coisas, e, enfim, que muitas vezes nos impedem de avançar, mas se mantenha focado nas coisas que Deus está fazendo em você e através de você. Não se perca no processo. Amém, gente? Então a gente falou um pouquinho sobre coisas que nos impedem de cumprir o propósito de Deus e coisas que nos impulsionam para avançar em direção àquilo que Deus tem para nós. Eu entendo que essa é uma das crises, principalmente que vai ali da adolescência até a minha idade, que eu não preciso dizer qual é. A gente tem essas crises de para onde eu vou, qual que é o propósito da minha vida, o que Deus tem pra mim e tudo mais, e acaba ficando nessa crise forever and ever e nunca sai desse lugar e nunca avança para as coisas de Deus. Mantenha-se focado nas coisas de Deus. Uma das coisas que eu tenho descoberto, né, que eu tenho descoberto, não que eu descobri, né, hoje já não é mais uma crise para mim,
mas que quanto mais na presença de Deus, quanto mais dedicada às coisas de Deus, quanto mais mergulhada na intimidade com Ele, quanto mais vivendo igreja, vivendo tudo aquilo que Deus tem pra mim, mais se desvenda o para que eu fui criada e o porquê eu estou onde estou e o meu chamado específico que a gente tanto quer saber. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente caminha com Ele, Ele revela os mistérios do seu coração. E daí, num processo, a gente vai entendendo, e quando a gente vê, Deus vai fazendo assim, ó. E vai encaixando as coisas, e aí a gente tá no lugar certo, na hora certa, pra fazer aquilo que Ele nos chamou pra fazer. Porque é Ele quem chama, não é a gente, é Ele quem faz esse processo. Se a gente quer cumprir os propósitos de Deus na minha vida, o propósito dele não é meu, né? E eu acabo cumprindo conforme eu me alinho com o coração dele, conforme eu me alinho com o coração dele, ele me abre os olhos e vai mostrando os caminhos e mostrando para onde ele tem me chamado. Então se permita estar nesse lugar de verdade, mergulhe na presença dele, que conforme você entrar mais nesse lugar, mais você vai ter vivência com ele, o que já é muito louco, já é válido por si só, mas além disso ele vai revelando para onde ele quer te levar e vai revelando os caminhos que ele tem para você. Então se permita entrar nesse lugar, não seja impedimento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Gente, para quem entrou depois, eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir. Hoje seria com Cezinha, pastor Cezinha, mas ele não pode estar com a gente. Ele vai estar com a gente amanhã, 10 horas da noite. Amanhã está confirmadíssimo. Então, se você veio para ver ele, amanhã ele vai estar com a gente. Não perca, vai ser muito especial. Se você não conhece o pastor Cezinha, ele é um homem de Deus. É uma das coisas incríveis dele, que eu brinco, é que ele é aquele tipo de pessoa que você não dá um ovo, mas quando você vê falando, você vê assim, meu Deus, realmente usa as pessoas. Que ele derrama Deus de uma forma sobrenatural e surreal. Então esteja preparado, mesmo, eu já estou na maior expectativa, não tenho dúvida que ele vai ser usadíssimo por Deus, vai derramar muito, muito sobre nós. Então se prepare, amanhã 10 horas da noite, aqui no Instagram da comunidade, a gente vai estar conversando com ele. Essa live de hoje eu vou estar salvando, colocando lá no YouTube, então se você perdeu, vai estar lá. E a minha oração é que você entre nesse lugar de desejar estar na presença de Deus, sabe? De verdade, de querer mergulhar na presença dele, querer ouvir a voz dele, só por ouvir, né? E no processo se descobrir quem você é e ser moldado por ele. E aí cumprir tudo aquilo que ele tem pra você. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite de sono, uma noite revigorante, que Deus restaure as suas forças e os seus sonhos, e o seu olhar para as coisas que estão acontecendo sejam alinhados com o olhar de Deus. Deus te abençoe, durma bem, até amanhã, gente. Obrigado por estar comigo, obrigada por todos os dias vocês estarem aqui. É muito bom estar com vocês e espero mesmo que Deus esteja agregando através da minha vida na vida de vocês. Até mais, gente.